Nós estamos tendo a honra e o prazer de receber aqui hoje nos nossos estúdios a doutora Elandra Riscado. A doutora Elandra Riscado é médica formada em nossa Faculdade de Medicina de Campos, nutróloga com uma vasta experiência no tratamento de diabetes e que vai estar aqui conosco para esclarecer várias questões dos nossos telespectadores, já que a diabetes é hoje um problema que afeta, acho que a imensa maioria das famílias brasileiras. Doutora Elandra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradeço a você o convite, de estar aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui esperando então as perguntas para que a gente possa ir delineando essa doença que já é uma epidemia no Brasil e fora do Brasil. Ótimo. Doutora Elandra, sempre que nós somos abordados por pessoas que têm problema de diabetes, existe uma pergunta que é clássica. Qual a diferença entre os dois tipos de diabetes que existem? Que tipos são esses e qual a diferença entre elas? É verdade que as pessoas têm essa curiosidade, em saber. Na verdade, existe o diabetes tipo 1 e o tipo 2. Basicamente, a definição é feita pela questão da dependência da insulina. O diabetes tipo 1, ele é insulino dependente, porque trata-se de uma doença autoimune e que normalmente vai ser apresentado logo na fase de criança. Não é uma doença que costuma ocorrer na fase adulta. E, no entanto, o diabetes tipo 2 é uma doença associada a hábitos de vida, certo? Existe uma característica genética, mas fundamentalmente ele vai se desenvolver de acordo com os hábitos de vida que o indivíduo vai ter, durante a sua existência. Basicamente a diferença seria essa. Então, o diabetes tipo 1, o pâncreas não secreta insulina. O diabetes tipo 2 tem problemas na secreção ou na utilização de insulina. Então, no diabetes tipo 2, o que ocorre é um desgaste do pâncreas de acordo com a alimentação, de acordo com o estresse que o indivíduo vive. Você vai ter um desgaste, o pâncreas, por um tempo ele produz, mas há uma resistência à ação da insulina. Grosseiramente falando, o indivíduo normalmente tem uma circunferência abdominal aumentada e essa gordura abdominal é como se ela impedisse a ação da insulina no receptor. Ou seja, à medida que não há essa ação da insulina no receptor, eu costumo falar para os pacientes que é como uma chave e uma fechadura. A chave é a insulina e a fechadura é o receptor. Se eu não consigo abrir essa porta para a passagem da glicose que está no sangue para dentro da célula, o que acontece? O pâncreas entende que está faltando insulina, ele manda mais insulina para que consiga ser feita essa abertura, para que não fique sobrando a glicose no sangue. Pois bem, por um tempo, o pâncreas consegue dar conta de produzir mais insulina, as células beta. No entanto, à medida que isso vai progredindo com o passar dos anos, ele entra em esgotamento. É quando é manifestada a doença, onde há uma hiperglicemia, ou seja, o excesso do açúcar no sangue, e é quando se descobre o diabetes. Mas a doença, ela vem se estabelecendo já com muitos anos de antecedência ao diagnóstico. Que modificações a doutora citaria nas últimas décadas do mundo moderno? Que grandes modificações aconteceram que aumentaram desta maneira a incidência e a prevalência da diabetes na humanidade? O diabetes é uma doença crônica não transmissível e tem vários fatores associados à sua etiologia, no caso a gente falando do diabetes tipo 2. Está relacionado ao emocional, sem dúvida. Então, nos dias modernos, as pessoas vivem numa carga de tensão, de estresse, de ansiedade muito intenso. Isso faz com que sejam liberados hormônios hiperglicemiantes, assim como neurotransmissores hiperglicemiantes, como o cortisol, no caso que é produzido pela suprarrenal, que faz com que a gente tenha a reação de luta ou fuga, para agir. O cortisol que aumenta pela manhã para que a gente tenha a ação do dia. Mas nós vivemos, a maioria das pessoas, com cortisol muito elevado durante um período grande do dia. Isso faz com que a nossa glicose esteja alta, mesmo não havendo ingestão de carboidratos, de açúcares. Há uma transformação até mesmo do músculo em açúcar, em glicose, para que você tenha as ações diárias. Assim como a adrenalina, toda pessoa estressada está sempre com a adrenalina alta. E a adrenalina também é hiperglicemiante, que também vai agir nesse sentido de transformar, retirar a glicose que existe no músculo, no fígado e aumentar os níveis de glicose no sangue.
Então, esse comportamento, essa vida de maior estresse, de maiores compromissos, leva a esse quadro. Associado a isso, o comportamento alimentar, a falta de tempo para se alimentar corretamente, a mastigação correta, os alimentos prontos, né, os fast foods que acabaram se tornando uma epidemia também, contribuem sobremaneira para que essa glicose fique elevada, porque são alimentos que têm um carboidrato simples, que rapidamente são digeridos e fazem picos de glicose no sangue, que faz com que haja picos de insulina, certo? E isso, com o passar do tempo, vai fazer com que esse pâncreas não consiga mais dar conta de produzir a quantidade de insulina necessária e vem desenvolver o diabetes. Além disso, o sedentarismo, sem dúvida nenhuma, a atividade física ela tem uma ação muito impactante em relação ao controle da glicose no diabético, mas a população ela se tornou muito sedentária pela facilidade, né, de tudo que se tem, de recursos, da tecnologia, enfim. E devido a esse sedentarismo, a gente também acabou tendo esse crescimento absurdo que hoje, antes a gente via o diabetes na criança, sem dúvida era diabetes tipo 1. Hoje, no entanto, a criança a gente já consegue fazer diagnóstico em crianças de diabetes tipo 2 devido a esse comportamento. Então, a doença está se manifestando cada vez mais cedo devido a esse comportamento da sociedade. E as comemorações, que incluem sempre muitas bebidas, né, alcoólicas, que também fazem com que haja uma elevação também sobremaneira da glicose, com muitas comidas prontas, né, salgados, doces, a quantidade, as festas de criança hoje, você vai, além de comer na festa, eles entregam sacolas enormes para as crianças levarem para casa. Então, a gente tem que rever esse comportamento, principalmente em relação às crianças, porque quando começa a ter a doença numa fase mais precoce, as complicações elas vão ser maiores, porque a complicação do diabetes ela vai de acordo com o tempo de duração da doença. A cada 5 anos de doença, você tem um aumento dessas complicações. Perfeito. Então, nós podemos concluir, pela sua primeira explanação, que a modernidade, ao invés de diminuir a incidência dessa patologia, a modernidade aumentou, trouxe com maior pujança para o perfil epidemiológico da população a diabetes, nesse caso, particularmente a diabetes tipo 2, né? Sem dúvida nenhuma, é um contrassenso, depois de tanta tecnologia, de tantas medicações de ponta, né, você ter um aumento desse volume devido ao básico, que é alimentação, atividade física e controle, né, do estresse, controle da mente, porque não é feito. Ótimo. Doutora Elandra, o diabetes pode não ser tratado, pode ser bem tratado ou pode ser tratado de uma forma não especializada. Quais são as principais consequências da diabetes não tratada ou da diabetes tratada de forma inadequada, com faltas eventuais de medicamentos, com o uso inadequado dos medicamentos, com a não existência de atividade física, com a inexistência de uma dieta adequada? Essa eu vou deixar para a doutora Elandra nos responder com bastante tempo no segundo bloco.